Olá, nosso grupo da disciplina Biologia Molecular vai apresentar um trabalho com o tema de transgênicos. Os integrantes do grupo são Elias Mateus, Gabriel Grinon, Kelvin Christian, Maria Paula e Matheus Nogueira. De início, vamos falar então sobre o que são transgênicos. São organismos geneticamente modificados, também conhecidos como OGMs, no qual parte do seu DNA é alterado utilizando técnicas de biologia molecular. A alteração do DNA confere uma nova característica ao organismo que não estava presente na sua forma original. A transgenia nada mais é do que uma evolução do melhoramento genético convencional, já que permite transferir características de interesse entre espécies diferentes. Isso quer dizer que essa tecnologia permite aos cientistas isolarem genes de micro-organismos, por exemplo, e transferi-los para plantas, com o objetivo de torná-las resistentes a doenças ou mais nutritivas, entre inúmeras outras aplicações. Do seguimento ao tema do nosso trabalho, também é importante falar sobre a seleção artificial. A seleção artificial é aquela em que os indivíduos que irão se reproduzir foram escolhidos pelos cientistas, com base nas características que eles consideram importantes. A seleção artificial pode causar na população o maior progresso genético por unidade de tempo que a seleção natural. Ela pode ser usada para produzir frutas e vegetais maiores, além de mais saborosos e de maior durabilidade. Plantas com maior resistência a pragas, doenças e variações climáticas, além de que o resultado são lavouras mais produtivas, com menores custos ao produtor e alimentos mais acessíveis ao consumidor. O CRISPR é considerado uma técnica de biologia molecular utilizada para edições genômicas. O termo significa repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas, do inglês Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, e consiste em uma região do genoma de bactérias caracterizada por pequenas sequências de DNA repetidas. Através dessa técnica de edição molecular, pequenos fragmentos do DNA de vírus patogênicos podem ser inseridos no genoma de bactérias entre os trechos repetidos, criando memórias no sistema imunológico, semelhante ao processo desencadeado por vacinas. Além disso, a técnica de CRISPR também permite inativar genes, mapear genes ao longo do material genético, regular a manifestação ou expressão gênica, deletar genes e até corrigir genes com algum defeito, por exemplo, além de outras diversas funções. A produção de uma planta transgênica pode ser dividida em algumas fases que passam pela seleção e manipulação do gene de interesse, introdução e teste de integração do gene no organismo receptor. A primeira fase na produção de um transgênico é a identificação de um gene de interesse, que deve ter uma função importante para o organismo na qual ele será introduzido. Atualmente, essa fase foi simplificada devido à grande quantidade de genomas sequenciados, os quais estão disponíveis em bancos de dados públicos. Dessa maneira, é possível acessá-los e fazer uma busca pelo nome de um gene e assim encontrar sua sequência e função. Para a próxima etapa, é possível utilizar técnicas de DNA recombinante e retirar apenas a sequência de DNA específica. Depois disso, ocorre a clonagem do gene selecionado. Após obter o gene de interesse, é necessário introduzi-lo no genoma do organismo receptor. A transformação genética é a introdução controlada do gene selecionado no genoma do organismo receptor sem causar danos. O gene deve ser introduzido em células capazes de regenerar um organismo completo. O gene diferente, aquele que é transferido para a sequência, é chamado de transgene. Quando o transgene entra em uma célula, ele se movimenta até o núcleo, onde deve se tornar uma parte estável do genoma por meio de inserção em um cromossomo, ou apenas em algumas poucas espécies, da replicação com parte de um plasmídio. Existem diferentes técnicas de regeneração, e por isso devem ser padronizadas de acordo com a espécie vegetal a ser transformada. Dessa forma, transformar em uma célula nada mais quer abrir uma porta para que o gene de interesse consiga entrar e se integrar com o genoma dessa célula. As técnicas para produzir um transgênico são divididas em dois grupos, as indiretas e as diretas. As indiretas utilizam o vetor para fazer a transferência do transgene, e as diretas utilizam de métodos químicos e físicos para obter o resultado. A técnica indireta é a utilização de vetores, onde são utilizados vírus ou bactérias para introduzir o transgene nas células-alvo. O gênero de bactéria mais comum nessa técnica é o Agrobacterium.
Essas bactérias são fitopatógenos que têm a capacidade de transferir o seu DNA para algumas dicotiledôneas, induzindo assim a criação de um tumor. Para que isso ocorra, é necessária a formação de um ferimento na planta, onde a bactéria irá reconhecer o alvo e fazer a transferência. Como pode ser observado na imagem, são retirados fragmentos da planta-alvo e esses fragmentos vão ser cultivados em meio líquido juntamente com a bactéria. Essa bactéria já passou por um tratamento e assim ela não pode causar doenças na planta. Depois é feito um cultivo em meio sólido, é induzido a formação de brotos e é feito o enraizamento desses brotos, e o resultado será uma planta transgênica. As técnicas diretas são a biobalística e a transformação ou eletroporação. Na biobalística, o alvo é bombardeado por microprojéteis de ouro ou tungstênio, que são acelerados em altas velocidades e esses projéteis são revestidos com o DNA de interesse, ou seja, o transgene. Dessa forma, o material genético pode entrar nas células-alvo de maneira não letal. Juntamente com o material genético, são colocadas enzimas que vão fazer a incorporação desse material genético novo no DNA das células-alvo. Esse método pode ser feito com qualquer tipo de célula. Existe um lado negativo nessa técnica. O tungstênio, com o passar do tempo, pode sofrer degradação catalítica, tornando-o tóxico para alguns tipos de célula. E as partículas de tungstênio também podem sofrer oxidação, o que vai afetar na adesão do DNA ou até degradar o DNA. Já as partículas de ouro tendem a se juntar irreversivelmente em soluções aquosas, reduzindo a eficiência do processo de introdução de DNA. Aplicações da transgenia. Vou começar explicando melhor sobre as técnicas de produção de plantas transgênicas por meio de vetores. Um vetor muito utilizado para produzir plantas transgênicas é derivado do plasmídio T, um plasmídio natural de uma bactéria de solo denominada Agrobacterium tumefaciens. Essa bactéria causa a doença da galha da coroa, que é uma doença que faz a planta produzir crescimentos descontrolados, denominados tumores ou galhas. A base para a produção desses tumores é o plasmídio T, ou plasmídio indutor de tumor. Quando a bactéria infecta a célula da planta, uma parte do plasmídio T é transferida e inserida aparentemente mais ou menos de modo aleatório no genoma da planta hospedeira. A região do plasmídio T que se insere na planta hospedeira é denominada de tDNA, em referência ao DNA de transferência. Os genes que produzem as substâncias necessárias para a transferência do tDNA estão localizados em uma região do plasmídio T na própria região tDNA. Em particular, qualquer DNA que seja inserido entre as sequências de borda do tDNA pode ser mobilizado por outras funções proporcionadas pelo plasmídio T e inserido em cromossomos de plantas. Portanto, os cientistas são capazes de eliminar toda a sequência do tDNA entre as bordas, incluindo os genes que causam os tumores, e substituí-la pelo gene de interesse e por um marcador selecionável. Bactérias que contêm esse tDNA e outras que contêm tDNA similares, modificados por engenharia genética, são utilizados para infectar segmentos cortados do tecido vegetal, como discos ou folhas perfuradas. As células transformadas crescem em um calo que pode ser induzido a formar brotos e raízes, e esses calos são transferidos para o solo, onde podem se desenvolver em plantas transgênicas. Na imagem está demonstrado o plasmídio T e em destaque está a região do tDNA. Como vocês podem ver, os genes que produzem o tumor foram removidos e foi adicionado um gene exógeno, que é a parte amarela. Esse gene é o gene de interesse. E também foi adicionado genes que conferem a resistência à canamicina, que é um antibiótico, é essa parte verde. Transgênese em músculos. A transgenia em camundongos dessa espécie é muito importante, pois o DNA desses animais é muito semelhante ao DNA humano. Então, uma grande parte da tecnologia desenvolvida nos camundongos é potencialmente aplicável para seres humanos. Existem duas estratégias para a transgênese em camundongos. Cada uma apresenta suas vantagens e suas desvantagens. A primeira é por meio de inserções ectópicas, onde os transgenes são inseridos aleatoriamente no genoma, normalmente como arranjos de múltiplas cópias. Para inserir transgenes em locais aleatórios, o procedimento é simplesmente injetar uma solução de DNA clonado em bactéria no núcleo de um zigoto. Diversos zigotos injetados são inseridos no oviduto de uma fêmea, onde alguns se desenvolverão em filhotes de camundongo. Em algum estágio posterior, o transgene se integrará aos cromossomos de núcleos aleatórios. Ocasionalmente, as células transgênicas formam parte da linhagem germinativa, e nesses casos, o embrião injetado se desenvolverá em um camundongo adulto
cujas células germinativas contêm o transgênio inserido em alguma posição aleatória de um dos cromossomos. Parte da prole desses camundongos adultos herdará o transgênio em todas as suas células. Haverá um arranjo de múltiplas cópias do gene em cada ponto de inserção, mas a localização, o tamanho e a estrutura dos arranjos serão diferentes em cada evento de integração. Essa técnica pode dar origem a alguns problemas. Primeiro, o padrão de expressão dos genes aleatoriamente inseridos pode ser anormal, tendo em vista que o ambiente cromossômico local não apresenta sequências reguladoras normais do gene. Esse problema é denominado efeito de posição. Segundo, podem ocorrer rearranjos de DNA nos arranjos de múltiplas cópias, em essência, mutando as sequências. A segunda técnica é denominada direcionamento gênico. Ela possibilita que os pesquisadores eliminem um gene ou modifiquem a função que ele codifica. Em uma aplicação denominada substituição gênica, um alelo mutante pode ser reparado por meio de sua substituição por um alelo do tipo selvagem em sua localização cromossômica normal. A substituição gênica evita tanto o efeito da posição quanto os rearranjos de DNA que são associados à inserção ectópica, tendo em vista que uma cópia do gene é inserida em seu ambiente cromossômico normal. Contrariamente, um gene pode ser inativado por meio da substituição de um gene normal pelo gene inativo. Uma inativação direcionada é denominada nocaute gênico. O direcionamento gênico em camundongos é realizado em células-tronco embrionárias, denominadas de células ES. As células ES são células-tronco especiais que podem se diferenciar para formar qualquer tipo de célula do corpo, incluindo aquelas de maior importância, que são as de linhagem germinativa. Para ilustrar o processo do direcionamento gênico, observamos como ele pode alcançar os seus desfechos típicos no nocaute gênico. O processo requer 3 estágios. Primeiro, o gene inativo é direcionado para substituir o gene funcional em uma cultura de células ES, produzindo células ES que contêm esse nocaute gênico. Segundo, as células ES que contêm o gene inativo são transferidas para embriões de camundongos. Terceiro, os camundongos transgênicos são identificados e criados para produzir camundongos de genótipo conhecido. No estágio 1, a versão inativa do gene é preparada por meio da inserção de um segmento de DNA que interrompe as cópias do gene clonado. Em seguida, fragmentos de DNA que contêm o gene defeituoso são injetados nos núcleos de células ES cultivadas. O gene defeituoso se insere com muito mais frequência em sítios não homólogos, que são inserções ectópicas, do que em sítios homólogos. E assim, a próxima etapa é selecionar as células raras nas quais o gene defeituoso substituiu o gene funcional conforme o desejado. Mas como é possível selecionar as células ES que contêm o gene raro substituído? Então, o engenheiro genético pode incluir alelos de resistência a fármacos no segmento de DNA arranjados de tal modo que as substituições possam ser distinguidas das inserções ectópicas. No estágio 2, as células ES que contêm uma cópia do gene nocaute são injetadas em um embrião no estágio de blastocisto, que em seguida é implantado em uma mãe substituta. Algumas das células ES podem se tornar incorporadas no embrião hospedeiro, e se isso acontecer, o camundongo que se desenvolve será quimérico, ou seja, conterá células de 2 linhagens diferentes de camundongos. Quando o camundongo quimérico alcança a idade adulta, é cruzado com um camundongo normal. Se o camundongo quimérico houver captado as células ES com um nocaute gênico nas células da linhagem reprodutiva, alguns indivíduos da prole, resultante do cruzamento do quimérico com o camundongo normal, herdarão o gene nocaute em todas as suas células. Camundongos da mesma ninhada, identificados como heterozigotos em relação à versão do gene nocaute de interesse, são cruzados em seguida para produzir camundongos que são homozigotos em relação ao alelo nocaute. Se o gene for essencial, os homozigotos serão letais e nenhum será obtido a partir desse cruzamento. A produção artificial da insulina só se concretizou em 1922 pelo pesquisador canadense Frederick Banting e seu assistente Charles Best. Isto representou um marco no tratamento da doença. Segundo o endocrinologista Leon Zagary, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, ela foi usada pela primeira vez por um menino americano chamado Leonardo Thompson, que sofria de diabetes do tipo 1 e estava condenado à morte. Durante muito tempo, a insulina foi extraída do pâncreas de boi e de porco, sendo que a de porco era mais parecida com a insulina humana.
Esse processo evoluiu para melhorar a qualidade de vida das pessoas com diabetes. No início da década de 80, os avanços da engenharia genética permitiram o desenvolvimento da insulina humana sintética, produzida a partir de bactérias, especialmente da Escherichia coli. O gene para a insulina humana foi inserido no DNA de bactérias, resultando na chamada insulina de DNA recombinante. Esse método representou mais uma conquista no tratamento do diabetes, principalmente porque a molécula dessa insulina é a mais parecida com a produzida pelo organismo, oferecendo um índice de rejeição bem menor que as insulinas de origem animal e a redução dos efeitos colaterais. Em relação aos riscos ligados a transgênicos, surgem algumas preocupações éticas, como o possível reducionismo genético e determinismo genético, onde a atuação da pessoa se torna efeito exclusivo de seus genes. Outro ponto a se pensar em relação à segurança dos produtos geneticamente modificados. Nesse sentido, é importante ressaltar que, em 20 anos de uso em todo o mundo, pessoas de cerca de 50 países consumiram alimentos transgênicos em larga escala, sem nenhum registro de impacto negativo no meio ambiente ou na saúde humana e animal. Antes de chegar ao consumidor, todo transgênico é exaustivamente analisado por meio de rígidos testes laboratoriais e de campo. Além disso, é fundamental que a sociedade brasileira entenda que o Brasil possui uma das leis de biossegurança mais rigorosas do mundo. A Lei Brasileira 11.105 regula que atividades com transgênicos e de biotecnologia em geral está entre as leis mais rigorosas do mundo. Esta lei determina que, desde a sua descoberta até chegar a ser um produto comercial, um transgênico é obrigado a passar por muitos estudos que levam aproximadamente 10 anos de pesquisa. Estes estudos buscam garantir a segurança alimentar e ambiental do produto final. Somente depois de analisado e aprovado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, é que o produto vai para o mercado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e essas são as nossas referências bibliográficas. Eu espero que tenham gostado.